Jesus, pega a sua Bíblia, em nome do Senhor Jesus, e já vai abrindo lá em 1 Samuel, tá? 1 Samuel, no capítulo de número 30, a partir do versículo 1, nós vamos fazer a leitura. 1 Samuel, capítulo de número 30. É bem facinho achar 1 Samuel. 1 Samuel não está antes de Gênesis, nem está depois de Apocalipse. Ó, uma dica aí, ó, batata, viu? Porque se procurar antes do Gênesis não vai dar certo não. E se procurar depois do Apocalipse, não vai achar, tá? E aí, se você quiser outra dica bacana, certo? Olha lá no índice. Sabe onde é o índice? Lá no comecinho da Bíblia, vai ter o nome lá, vê o número da página, e aí você vai localizar o 1 Samuel. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Está preparado aí? Está preparado? Firme. Se a palavra for fel, não faz cara feia não. Certo? Se a palavra for fel, se a palavra for para puxar a orelha, não faz cara feia não. É melhor fechar os olhos, certo? Pode dar até um sorrisinho assim meio descolorido, não tem problema, certo? Mas para que ninguém perceba, você diga glória a Deus, Glória a Deus. aleluia, amém, queridos? Porque vai dar certo. O tema da mensagem hoje é: todos podemos ser heróis. Você pode repetir esse tema comigo? Diga assim: todos podemos ser heróis. Certo. É um tema assim diferente, né? É um tema que gera uma certa curiosidade, eu sei. Herói. O significado da palavra herói não nos leva para o Batman, nem para o Super-Homem, nem para o Thor, nem para o Capitão América, nem para, me ajuda aí, como é que é o nome? Meu Deus, se eu falar essa palavra aí, vai dar mão na língua, eu não vou pregar. Esse eu não conheço não. O Spectrum Man, Chapolin também, certo? Quando nós falamos a palavra herói, o significado da palavra, ela não nos encaminha para alguém que tem um poder sobrenatural. O significado da palavra herói é um ser humano que executa feitos excepcionais. Um ser humano que executa feitos excepcionais. Quando nós falamos em excepcional, parece até que é alguma coisa sobrenatural. Mas não. A palavra excepcional significa, tá, que classifica a pessoa como alguém fora do comum. Uma pessoa excepcional não é uma pessoa que tem poderes. Poder de olhos de raio-x. Poder de arrebentar uma parede com o sopro. Quando nós falamos de alguém excepcional, nos lembra aquelas pessoas que têm deficiência física, sim ou não? Que nós chamamos de excepcionais. Que até parece, a palavra está indicando alguém que tem uma debilidade. Ora, por que uma pessoa que não tem nenhum dos braços é chamado de excepcional? Se essa pessoa parece alguém inferior aos que têm os dois braços. Uma pessoa que é chamada de excepcional por não ter os dois braços, é porque essa pessoa adquire uma habilidade de fazer um quadro artístico com os pés, de escovar os dentes com os pés, de cozinhar com os pés. Quem está entendendo por que uma pessoa que aparentemente inferior é chamada de excepcional? Porque essas pessoas adquirem habilidades excepcionais. Coisas que nós que temos os dois braços não fazemos.
Eu já tive o privilégio de ver pessoas mutiladas a ponto de não terem nem os pés, nem as pernas e nem os braços. E fazerem tudo com a boca. Pegando, escrevendo. Uma pessoa dessa é excepcional, sim ou não? Sim. Uma pessoa dessa tem uma habilidade maior do que a nossa, sim ou não? Sim. Talvez tenha sido podado o direito dessa pessoa de caminhar com as pernas, ou de se utilizar dos braços. Mas essas pessoas desenvolveram habilidades que nós não temos. Por isso elas são excepcionais. E se elas são excepcionais, elas podem ser chamadas também de heróis. Porque uma pessoa que se supera, queridos, a ponto de criar uma habilidade que não se encontra em outras pessoas, para mim essa pessoa é um verdadeiro herói. Amém? Amém. Todos podemos ser heróis. Eu quero pegar de base um texto que fala a respeito do momento de Davi, que ainda não era rei, que ainda estava fugindo de Saul, porque Saul havia sido reprovado por Deus pelo comportamento que ele teve de se posicionar como um sacerdote, tá? E como um profeta, e ele não era sacerdote. Deus reprova esse comportamento dele, e Deus agora usa Samuel para ungir um rei que iria ocupar o seu trono, porque Deus havia rejeitado Saul. Saul agora se indigna, e tudo que Saul procura fazer agora é matar a Davi. Interessante, Davi, o herói da nação de Israel, porque venceu um gigantão, e agora perseguido pelo rei de Israel, que era também o seu sogro, porque Davi se casou com uma das filhas de Saul, chamada Mical. Certo? Estamos agora no momento, em 1 Samuel no capítulo 30, estamos agora no momento onde a nação de Israel estava fragilizada. Por quê? Porque o rei de Israel, Saul, perdeu a visão espiritual. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor se retirou dele, por ele ter simplesmente sido petulante com Deus. Entende que Deus ele olha para nós e nos ajuda a partir do momento que nós reconhecemos a necessidade dele e buscamos a sua misericórdia. Quando nós somos humildes a ponto de reconhecer nossas debilidades e pedir misericórdia de Deus, a palavra do Senhor diz que ele nos perdoa dos céus. Nós não estamos aqui porque temos mérito para estar. Nós estamos aqui porque a misericórdia de Deus nos alcançou. E é pela misericórdia que nós estamos edificando a obra. Não pela santidade do homem, porque homem nenhum é santo. Todos nós somos falhos. Tem algum santo aí? Levanta a mão. Graças a Deus que aqui não tem nenhum, porque certamente seria mentira. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas nós encontramos essa redenção por Jesus Cristo. Amém? Agora, quantos aqui nessa noite estão presentes, podem dizer que são pecadores, mas agora lavados e remidos no sangue de Jesus? Você pode dar um aplauso ao Senhor maravilhoso por essa obra. Glória a Deus! E é por essa obra que nós estamos aqui. Amém? Amém. Pela misericórdia. Amém, Senhor. O texto vem trazendo relato de um momento onde os povos vizinhos de Israel se aproveitavam dessa debilidade de Saul para poder fazer aquilo que eles, gostavam muito de fazer e fazer com propriedade, era saquear os bens dos outros. Não é? Nós vivemos aqui 13 anos aqui no Brasil, 13 anos, não é? Sob domínio do PT, que foi provado por lei, que saquearam o Brasil sem dó nem piedade. Quem está entendendo?
E agora, queridos, com esse mesmo comportamento, os povos vizinhos de Israel invadiram Israel para saquear o que havia de bens. O momento que é relatado aqui no capítulo 30, diz assim, capítulo 30 de 1 Samuel, a partir do versículo 1 diz: Sucedeu, pois, que chegando Davi a seus homens, ao terceiro dia, a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul, e Ziclague e a esta ferido, e está ferido e queimado. Tinha levado cativo as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. O que acontece? Uma das cidades que era da herança de Judá, chamada Ziclague, na província de Judá, foi saqueada, foi invadida pelos amalequitas, foi saqueado tudo que tinha de bens, e eles levaram consigo todas as mulheres e as crianças da cidade de Ziclague. Davi, quando chega nessa cidade, encontra ali o caos instaurado. Pensa na situação, queridos. O interessante é que Davi é da tribo de Judá, porque Belém pertence à província de Judá, assim como Ziclague. Davi, ele é um homem que foi ungido rei, simplesmente pelo coração que ele tinha de confiança em Deus. Foi Deus que deu a ele força para desbaratar um leão, sim ou não? Quem deu força para ele também vencer um urso? Quem foi que deu força para ele vencer Golias? Foi Deus. Agora Davi ainda nem era rei. Chega na cidade de Ziclague e encontra esse caos, porque recentemente os amalequitas vieram, saquearam a cidade e levaram escravas as mulheres e as crianças. Eles não mataram ninguém, mas levaram as mulheres e as crianças. Pensa na dor que é ter um parente levado por um povo distante e que nesse momento a gente não tem condições nenhuma de reaver a família, de trazer de volta o ente querido. A situação estava difícil, queridos. Davi chega ali, com os seus valentes. E agora o versículo de número 3 diz assim: Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e as suas mulheres e seus filhos e as suas filhas eram levadas cativos. Então Davi e o povo se achava, Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Versículo 6 diz assim, Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no seu Deus. Veja, queridos, Davi era um herói de guerra. Davi havia vencido um gigante chamado Golias. Davi havia conquistado o respeito do povo de Israel. Davi, a ele, compunha uma música. Uma musiquinha que eu não sei cantar, mas que dizia que Saul venceu os seus milhares e Davi seus 10 milhares. Ele ficou famoso a partir dessa músicazinha. Essa música chegou no conhecimento até lá dos filisteus. Vocês sabiam disso? Que em determinado momento cantou essa musiquinha se referindo a Davi quando foi buscar refúgio entre os filisteus. O fato é que agora o povo amargurado, e amargurado a tal ponto de chorar sem ter mais força, o versículo 6 diz
que esse povo angustiado falava em apedrejar Davi. Por que falavam de apedrejar Davi e não apedrejar o rei de Israel? Porque quem é que tinha responsabilidade pela segurança nacional? Não era o Michel Temer daquela época? Quem era responsável por guardar as fronteiras? Não era o Siddhartha? Não eram as forças militares nacionais? Quem era responsável por guardar a nação? Era o rei Saul. Mas por que o povo queria apedrejar Davi? Porque o povo acreditava que Davi era um herói, a partir do que ele já havia feito pelo Espírito Santo de Deus. Todos podemos ser um herói. E eu quero nessa noite trazer para você a memória, queridos, a partir do comportamento de Davi, como é que nós nos tornamos um herói. Porque nesse momento, Davi poderia simplesmente ir embora, magoado, pelas pessoas estarem falando mal dele, por estarem duvidando da sua hombridade, por estarem duvidando do agir de Deus sobre a sua vida. Porque pensa que se levantam pessoas para duvidar se nós somos homens e mulheres de Deus ou não? Pensa que se levanta pessoas para colocar dúvida se nós de fato somos usados por Deus ou não? E isso se levanta como se levantou a Davi no meio do seu próprio povo. Isso simboliza até dentro da nossa casa e na nossa família. O fato é que Davi agora prova que ele é um herói e ele nos ensina que nós podemos ser também. Pelo comportamento de Davi, nós vamos aprender a nos tornarmos heróis igual ele foi. Porque o comportamento dele leva-o a ser vencedor. Amém? Amém? A palavra do Senhor diz assim agora, versículo de número 7. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Deixa eu parar aqui para explicar isso. Davi está dizendo para o sacerdote: traz uma estola de sacerdote para mim. E agora que Davi não é sacerdote? E agora que Davi não é da linhagem de Arão? E agora que Davi não vivia dentro da sociedade de sacerdotes, não foi educado como sacerdote e nem tinha um chamado para sacerdote? Interessante que Saul perdeu o direito do reinado porque quis se comportar como alguém que ele não era. Saul era rei, ele não era sacerdote, e ele quis se comportar como sacerdote. Deus reprovou o reinado dele. E agora que Davi vai fazer a mesma coisa que Saul, Davi vai se comportar agora como sacerdote sem ser. Olha que coisa extraordinária. É que o texto diz assim: então, versículo 8, então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Isso me intriga, porque Saul se comportou dessa maneira e quis se posicionar diante de Deus como algo que ele não era, sacerdote, e foi reprovado. E por que agora Davi pede uma estola sacerdotal sem ser sacerdote e se apresenta diante de Deus e Deus o recebe? Porque simplesmente, queridos, o problema não está na atitude que a pessoa toma. O problema está no coração, o porquê a pessoa tomou aquela atitude. Entende que Saul tentou se posicionar como alguém que merecia respeito diante de Deus? E Deus o reprovou? E agora Davi está se posicionando como alguém que está intercedendo pelo povo. Entende que são coisas diferentes? Às vezes a gente quer classificar os problemas como uma coisa só. Às vezes nós queremos pegar o problema de um, o problema de outro e dizer assim: ó, existe uma regra para vocês dois. E não! Porque cada caso é um caso, cada coração é um coração e cada mente é uma mente. Nós somos especialistas em julgar comportamentos. Mas nenhum de nós temos a capacidade de conhecer a intenção do coração. Por que Deus pesou a mão sobre Saul?
Porque o coração de Saul não era pelo povo, o coração de Saul era por ele mesmo, o coração de Saul não era para que o povo tivesse paz e recebesse a glória de Deus, o coração de Saul é para que ele pudesse ter prestígio. Diferentemente do coração de Davi, errou pela regra sim, mas qual era a intenção do coração de Davi? Reaver aquelas mulheres e aquelas crianças para sua família. Aplicar a justiça àqueles homens malignos que vieram assolar a tribo que viria a ser futuramente conhecida como a tribo do nascimento de Jesus, porque Jesus, o leão da tribo de Judá, nascido na mesma cidade de Davi. Davi tipifica Jesus Cristo, que se sacrificou pelo povo, que se sacrificou pelos menos favorecidos. Davi agora, correndo o risco de receber fogo do céu sobre a sua cabeça, mesmo assim colocou a escola sacerdotal no seu coração, dizendo: vou me apresentar diante de Deus, porque o que fizeram não está certo, esse povo precisa ser liberto. E Deus aceita o sacrifício de Davi. Aleluia. Quem está entendendo? Que Deus, ele nos olha, cada caso, um caso. Amém. Cada caso é um caso. E nós não podemos querer generalizar a história, querendo classificar as pessoas como todas iguais. Nós não somos todos iguais. Cada um de nós somos nós mesmos. E o Senhor nos usa por quem nós somos. E o Senhor conhece o nosso coração. Amém? Amém. Além do coração, a nossa intenção. Amém, queridos? Amém. Uma coisa nós temos certeza, que nós somos reprováveis. Sim ou não? Mas pensa que o Senhor disse assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciarei coisas grandes e ocultas que não sabe. Sabe o que ele está dizendo? Você é assim reprovável, meu filho, minha filha. Mas se você vier para os meus pés, Glória a Deus. eu vou esquecer esse negócio aqui e vou te trazer para uma dimensão que você não imagina. Entende a diferença do coração de Saul para o coração de Davi? Ambos praticaram a mesma coisa. Ambos tiveram a mesma ação. Só que Saul reprovado e Davi aprovado. Porque vai o que está dentro do coração. O fato é que o texto diz assim: o Senhor falando para Davi para que ele fosse, vá. Deus está dizendo: eu sou contigo. Vai lá, peleja. Reaver tudo que foi tomado, porque eu sou contigo. Essas palavras, de uma forma popular, para a gente entender. Deus está dando o aval positivo. O texto continua dizendo assim, versículo 9: partiu, porém, Davi e os seus 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Versículo 10 diz: Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois os 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Acharam, versículo 11 diz assim: acharam no campo um homem egípcio, e os trouxeram a Davi, levando-lhe pão a comer, e deram-lhe de beber água. Versículo 12 diz: deram-lhe também um pedaço de pasta de figo seco e 2 cachos de passa, e comeu. Recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão, nem bebia água. Então lhe perguntou Davi: de quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio: sou servo de um amalequita. Lembrando que os amalequitas foram os que saquearam a cidade de Ziclag. Ele diz: sou servo de um amalequita, e meu senhor me deixou aqui porque adoeci há 3 dias. Esse homem havia sido abandonado pelo seu dono, o seu senhor, porque ele estava doente. Versículo 14 diz:
Nós demos com ímpeto contra o lado sul dos Queretitas, contra o território de Judá e contra todo o sul de Calebe, e pusemos fogo em Ziclag. Disse-lhe Davi: poderias, descendo, guiar-me a esse bando? Davi está perguntando: você pode nos guiar até o povo do seu dono? O texto diz assim: respondeu-lhe: jura-me por Deus que me não matarás, nem me entregarás nas mãos do meu senhor, e descerei e te guiarei a este bando. Versículo 16 diz assim: e descendo o guiou. O que Davi fez? Um trato com esse homem. Leva-me até onde está esse bando de amalequitas, que eu vou poupar a sua vida. E também não te entregarei ao seu dono. Esse homem fez um trato, esse egípcio fez um trato com Davi. E o texto se desenrola dizendo assim, versículo 16: e descendo o guiou. Eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festas por toda aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Versículo 17 diz: feriu-o Davi desde o crepúsculo vespertino, ou seja, desde o amanhecer, tá? Até a tarde do dia seguinte. E nenhum deles escapou, senão só 400 moços, que montados em camelo fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas, também salvou as suas 2 mulheres, não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, que os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada que lhe havia tomado, tudo Davi tornou a trazer. Versículo 20 diz: também tomou Davi todas as ovelhas e gado, e levaram diante de Davi e diziam: este é o despojo de Davi. Queridos, presta atenção no que eu vou dizer para vocês nessa noite. Todos podemos ser herói. Mas para que a gente possa ser herói, nós precisamos ter postura de herói. Eu não estou falando de força sobrenatural. Eu não estou falando de habilidades sobrenaturais. Eu estou falando de postura de herói. Porque a partir da postura que nós tivermos, nós vamos alcançar resultado positivo nas nossas batalhas. Eu quero mostrar para você nesse texto aqui qual é as 5 posturas que Davi teve, para que ele possa ser respeitado por nós como um herói. Porque Davi foi um herói. E Davi, ele é a pessoa que é referência no seu comportamento. Veja, tudo que Davi fez por intermédio do Espírito Santo. Então não é pela nossa força, é pelo Espírito Santo. Quando nós nos ensoberbecemos e achamos que nós somos capazes porque a gente estuda, ou que a gente é capaz porque a gente criou músculo, ou que a gente é capaz porque desenvolveu uma habilidade no dia a dia, quando nós confiamos na nossa capacidade, nós deixamos de ser heróis e passamos a ser pessoas hábeis naquilo que a gente faz. Mas o herói, e eu quero falar não só de um simples herói, mas eu quero falar de um herói de Deus. E nem do super-herói, porque não existe um super-herói. Existe um herói em Deus. Existe um herói criado por Deus e existe um herói que vive a partir das forças que estão em Deus. Davi, queridos, se comportou de uma forma muito interessante. Quando ele chegou em Ziclag, que encontrou a cidade queimada, as mulheres e as crianças levadas com todos os bens, o povo que estava em volta revoltado, né? O povo que estava ali na circunvizinhança, que estavam revoltados, eles almejaram apedrejar Davi, porque Davi era um valente de guerra. Mas a primeira coisa que eu aprendo com Davi, queridos, é a nos reanimarmos no Senhor.
reanimar. É que eu tinha ânimo, perdi o ânimo e agora eu me reanimo. O texto lindo que diz aqui o versículo 6. Olha que coisa linda isso aqui. Davi muito se angustiou, ou seja, ele perdeu o ânimo. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Versículo 6, a última frase diz: porém Davi se reanimou no Senhor. Aleluia. E esse novo ânimo não é milagre, não vem de anjos. Esse novo ânimo vem a partir do conhecimento da palavra. Vem a situação, me abate e eu me lembro, Deus me livrou no passado e vai me livrar hoje. Eu estou me reanimando. Aleluia. Vem a enfermidade e você até pensa, é o meu fim. Aí você se lembra, Deus me curou no passado e vai me curar hoje. Isso é um novo ânimo. Não é uma coisa milagrosa, mas é uma postura diante do Senhor, dizendo assim: Senhor, eu continuo confiando em Ti. Senhor, eu continuo acreditando no Teu poder. Senhor, eu sei que eu não estou sozinho. Davi se reanima no Senhor, porque ele sabia as experiências que teve com Deus. Quantos crentes hoje, queridos, por qualquer besteirinha, eu digo besteirinha porque é besteirinha mesmo. Porque ninguém aqui teve um parente levado escravo por um povo estranho. Teve? Então qualquer coisa que aparecer na tua vida é besteirinha. Por qualquer besteirinha. Quem é que foi aqui castrado e se tornou eunuco? Então é besteirinha. É besteirinha. Quantos aqui tiveram seus filhos queimados em fogueira? Então desculpa, o seu problema é besteirinha. Quantos aqui ficaram enfermos como Jó ficou? Então desculpa, as nossas enfermidades são besteirinhas. São besteirinhas. Porque situação problemática é essa aqui agora. Davi prestes a ser apedrejado por uma coisa que não era culpa dele, e ele nem tinha responsabilidade administrativa quanto em relação à nação. Mas o que Davi faz agora? Davi consulta o Senhor, que é a segunda postura de valente e a segunda postura de herói. Porque o herói de Deus, a heroína de Deus, vai para os pés do Senhor pedir conselhos ao Senhor. E não para o WhatsApp, não para o Facebook, não para a vizinha e não para os colegas de trabalho, caramba. Vai dobrar o joelho e vai para o Senhor, porque é o Senhor que tem a palavra certa e a palavra da vitória. O herói e a heroína de Deus coloca a língua dentro da boca, porque fala demais, principalmente no dia de hoje. Pensa no povo falador, é o povo de hoje. Linguarudo é o povo de hoje. É ou não é? Davi me ensina que a postura para me tornar herói, depois de me reanimar no Senhor, é consultar o Senhor. Como diz aqui o versículo de número 7 e 8. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Ameleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então, o que Davi faz? Veste a estola sacerdotal, se coloca na posição diante do Senhor e consulta ao Senhor, dizendo: Senhor, perseguirei eu esse bando? E aí está implícito, aí está, não é? Está atrás das letras dizendo: um povo que veio, um mal que carregou o teu povo da tribo aonde sairá Jesus, um povo que veio, levou as mulheres, mulheres separadas, mulheres adoradoras tuas, os filhos que crescerão para a adoração tua. Sabe o que Davi está querendo dizer com uma simples frase? Senhor, eu vou guerrear as tuas guerras, Senhor. Por isso a minha petulância de vestir uma estola e vir diante de ti para falar contigo. Quem está entendendo que Deus quer valente? Mas por uma causa sensata. A nossa causa hoje é só por dinheiro, por propriedade, por bens, por luxúria. As nossas causas hoje é para a gente ficar charlando por aí. Cadê as causas
como a causa de Davi, pela obra do Senhor, pela casa do Senhor, pelo povo que precisa ser salvo, pelas questões de Deus. Entende por que hoje falta herói? Porque os motivos são diferentes, queridos. Os motivos são diferentes. A gente entra numa demência tão louca nesses dias, queridos, que a gente troca os pés pelas mãos, faz coisa que não é para fazer, compra o que não é para comprar, gasta dinheiro que não é para gastar, faz loucura só por aparência. Pelo amor de Deus, cadê os heróis do Senhor? Esses que são capazes de entrar diante da presença de Deus. Deus, eu vou lutar, posso morrer, mas eu vou guerrear tuas guerras e não as minhas. Nós encontramos hoje uma série de pessoas que fazem campanha, fazem propósito, que oram, que jejuam. Mas por quê? Por causa do seu dinheiro, por causa da casa que quer comprar, por causa do carro que quer trocar, por causa disso que quer ter, por causa disso que quer conseguir. Raramente nós encontramos hoje pessoas que fazem propósito para abrir igreja, para levar a palavra de Deus, para tirar alguém do submundo. As pessoas hoje só fazem propósito, no geral, tirando as raríssimas exceções, Davi está preocupado com o povo de Deus. Ele não está preocupado com a integridade dele, está preocupado com o povo de Deus. O fato é que Davi consulta ao Senhor com toda a petulância que ele teve. A mesma petulância que aparentemente teve Saul. Mas qual a diferença de Saul para Davi? Davi está preocupado com o povo de Deus. Deus recebe Davi numa aparente incoerência, né? Parece até que Deus tem que pedir perdão a Saul, não é? Parece até que Deus tem que pedir desculpas a Saul. É como se Saul tivesse o direito de chegar diante de Deus e falar assim: peraí, Senhor, Davi fez a mesma coisa e tu me quebrou as pernas. Mas Deus conhece o íntimo de cada um de nós. Amém? Depois que Deus diz para Davi: vai, com outras palavras dizendo, eu sou contigo, vai que tu vai reaver isso tudo, vai que tu vai encontrar esse povo aí, vai que você vai vencer essa batalha. Deus não disse que ia batalhar por ele. Deus não fez como fez com Josafá. Josafá não precisou lutar. Quando ele chegou já era tudo morto no deserto. Davi teve que empunhar a espada, teve que partir para cima do inimigo. Deus tinha poder para matar os amalequitas, mas ele não matou. Sabe por quê? Porque o valente precisa entender que ele tem que mostrar para todos que ele é valente para se tornar herói. Tem que mostrar para todo mundo ver que ele é valente para que ele seja respeitado como herói. Então Davi me ensina a me reanimar no Senhor, porque eu conheço a palavra, me ensina a consultar o Senhor. E agora, o que Davi mostra para nós? É que ele sai sem saber a direção para onde foram os amalequitas, porque ele não sabia para onde eles foram. Ele simplesmente, com os seus valentes, saem e começam a caminhar a ermo, sem saber para onde ir. Mas ele já havia falado assim, ó, a minha intenção é sair daqui e me encontrar com esse bando. E Deus diz, vai que tu vai se encontrar com eles. Deus não diz para onde é que ele tinha que ir. Deus diz assim, vai nessa tua força que eu sou contigo. Ele saiu, e o texto, como diz aqui no versículo 11, que acharam no campo um homem egípcio. Olha a provisão de Deus. Porque Davi foi consultar o Senhor. Quem é que levou Davi e os seus valentes a se encontrarem com os amalequitas? Um homem egípcio, escravo de uma amalequita, que adoeceu e foi deixado para trás para morrer pelo seu dono. Davi deu comida, Davi deu água, Davi reanimou o ânimo desse moço que ele estava doente, com fome, há 3 dias e 3 noites. E Davi agora diz assim para ele, você me leva aonde está esse bando que te fez mal, que não te levou com eles, mesmo estando doente, que não te valorizou, que na verdade você era escravo.
Davi aqui, com outras palavras, está oferecendo a ele liberdade. Liberdade. Entende o que um valente de Deus ele faz? Mesmo na hora das suas angústias, ele está fazendo bem. Mesmo na hora das aflições, você querendo cortar o pescoço do teu marido, você querendo pegar e arrebentar com a tua esposa, você querendo pregar os teus filhos na parede. Certo? E aparece alguém assim, ô meu irmão, minha vida está assim, está assim. Você estende a mão, bota logo na cabeça, Senhor, manifesta do céu. Porque o valente de Deus, o herói de Deus, a heroína de Deus, mesmo nas suas horas difíceis, estão sendo usados por Deus pelas pessoas. Mesmo nas suas debilidades, estão sendo instrumentos de Deus para as pessoas. Isso é o herói de Deus. Porque o herói de Deus, a heroína de Deus, não desiste de desfazer a obra de Deus. Davi se reanima, consulta ao Senhor, e ele me ensina a esperar a provisão de Deus, como apareceu esse egípcio. E agora, Deus deu a provisão, isso não quer dizer que ele não vai ter que desembanhar a espada e lutar contra os inimigos. O texto é muito claro, quando diz assim, versículo 17, feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte. Olha aqui para mim. Ao amanhecer, Davi puxou a espada contra eles. Atacar! Começou a peleja. Durou a peleja a noite toda. O dia todo do outro dia. E no crepúsculo, ou seja, quando o sol está se recolhendo no dia seguinte, eles matam o último. Quanto tempo Davi segurou uma espada pela causa de Deus? Mas ininterrupta, lutando contra o inimigo. Às vezes a gente relaxa. Quantas horas ininterruptas nós temos que lutar contra os inimigos da nossa alma? Diga ininterruptamente. Ininterruptamente. Quem está entendendo a palavra? Aleluia. Davi teve que lutar, mostrando para nós que nós podemos ser heróis, mas nós temos que lutar. E o que acontece, queridos, a partir do momento que a gente luta e luta com Deus? O que acontece é que nós temos agora que a partir da nossa vitória, porque quando a gente vence o inimigo sai da nossa vida, a gente relaxa. O que eu aprendo com Davi é que depois da batalha, ele continuou trabalhando agora para reaver tudo que o diabo levou. A gente aprende numa filosofia evangélica que o que o diabo levou, eu não quero mais. Como assim? O Senhor tinha dito a Davi que ele iria reaver tudo que os amalequitas levaram. E quando Deus diz tudo, não está falando só das mulheres e das crianças. Está falando das cabras, dos carneiros, dos bois, está falando do ouro, está falando da prata. Deus está dizendo, olha, tudo que o inimigo levou, você vai reaver. E não vai faltar nada do que eles levaram, não vai se faltar nada, porque você vai reaver tudo. Aleluia. Às vezes nós nos conformamos do diabo vir e saquear o que é nosso, e a gente deixar por isso mesmo, sabe uma coisa, deixa isso para lá. Ei, nós temos que parar um pouquinho e deixar de ser bocó. Deixar de ser bocó. Porque às vezes o diabo está levando uma bênção que Deus te deu. E se você não quer ir atrás daquilo que foi saqueado, significa que você está dizendo para Deus, Deus, a tua bênção para mim não representa muita coisa não. Peraí, se Deus me deu a minha bênção, eu quero a minha bênção. Diabo, que devolva a minha bênção. Diabo, tu vai trazer de volta o que tu levou. Aleluia. Porque é meu. E eu não abro mão de nada daquilo que é meu. Quem está entendendo a palavra do Senhor? Para se tornar herói não basta se reanimar, consultar o Senhor, esperar, lutar e não reaver o que foi levado. Porque quando a gente volta assim, se me levaram essa bandejinha, pego da espada, confio no Senhor, o Senhor manda provisão, mas eu tenho que voltar com o quê? Porque se eu não volto com a bandejinha, eu não me torno um herói. O herói é aquele que vai e traz de volta. Amém, Senhor. O herói é aquele que vai atrás
e conquista de novo aquilo que é seu. Você está entendendo a palavra? Glória a Deus, aleluia. Davi só tinha duas coisas que precisava conquistar no meio desse povo. As suas duas mulheres, Ainoã e Abigail. Por que não levaram o ouro de Davi, não levaram prata? A única coisa que Davi foi atrás, que era seu, ele foi por todo o povo, mas tinha duas coisas que eram suas. As suas duas esposas. Era dele. Mas olha só o que acontece no versículo 20, extraordinário. O texto diz assim: também tomou Davi todas as ovelhas e o gado. O que está querendo dizer? Davi não tinha ovelha, Davi não tinha gado, mas ele trouxe de volta para a cidade de Ziclag tudo que havia sido levado, inclusive as ovelhas e o gado. Ele não tinha ovelha e gado, mas ele trouxe de volta todas as ovelhas e todo o gado, porque o herói não deixa nada, o herói traz de volta tudo que foi roubado. Glória a Deus. Glória a Deus. E olha o que acontece, queridos. Ele não tinha ovelha e não tinha gado. Mas olha o que diz o finalzinho aqui do versículo. Versículo 20, né? E diz assim: e o levaram diante de Davi e diziam: este é o despojo de Davi. Deixa eu explicar isso aqui. Davi trouxe as ovelhas e o gado que não era o seu. Era do povo da cidade. Na mesma hora, o povo da cidade, em vez de pegar e levar para o seu pasto, pegaram e levaram para Davi. Toma, Davi, isso aqui é o seu presente, isso aqui é o seu despojo de guerra. Isso aqui, Davi, é em agradecimento, porque você é um herói. Veja, ele entrou numa batalha para restaurar suas duas esposas e saiu da batalha com as suas esposas, mas também com bois e ovelhas, porque as guerras que a gente guerreia com Deus, elas não são em vão, e há recompensa do Senhor para nós. Aleluia. Davi se tornou herói por quê? Porque ele começou essa empreitada, o povo querendo apedrejá-lo. E ele terminou a empreitada, o povo lhe dando presentes. Eu não sei como é que você começou a sua caminhada na obra do Senhor. Talvez sendo amaldiçoado pela família, talvez sendo caluniado, né? Talvez sendo afrontado. Mas se você decidir ser herói do Senhor, considerar esse comportamento de herói, no final da história, essas pessoas vão alcançar uma graça tão grande que elas vão estar mudando a sua opinião e vão estar dizendo para você: toma aqui, ó, esse presente, porque Deus te usou para mudar a minha vida. Receba essa palavra nessa noite e seja um herói, uma heroína do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.